sou Marcos Chotques, editor, e está no ar o Epoch News. A gente começa falando a respeito, então, do que aconteceu no México. Daniel, chama a transição, vamos abordar uma das maiores questões sobre segurança pública nesse ano e no passado recente. Amanhã do domingo 22 de fevereiro de 2026, ontem, entra para a história da segurança pública, no México, na América Latina e mais além. Nemésio Rubén Oseguera Cervantes, mais conhecido como El Mencho, líder do Cartel Jalisco de Nueva Generación, CGNG, Cartel Jalisco da Nova Geração, Jalisco, uma região do México, que durante anos foi considerado o narcotraficante mais procurado do país, um dos mais perigosos do mundo, foi morto em uma operação militar em Tapalpa, no estado de Jalisco. Oseguera, o El Mencho, de 59 anos, era alvo de uma recompensa de nada menos de 15 milhões pela Justiça dos Estados Unidos, responsável por transformar esse cartel num dos grupos mais violentos e expansivos do México. E aí eu quero acompanhar com vocês as imagens, cenas de guerra civil vindo então do estado de Jalisco, no México, coisa que chamou a atenção do mundo, capturou a imaginação do planeta no domingo à noite e hoje pela manhã. E aí se torna tão imperativo a gente entender como e porquê. Afinal de contas, não é coisa que se restringe ao México. Tem a ver com pressão americana e tem a ver também com a escala das operações dessa organização. A gente está falando de tráfico internacional de fentanil, metanfetamina, cocaína, escala global. A operação envolveu forças do Exército e da Guarda Nacional mexicanos, contou com o apoio de inteligência americana, que ajudou a localizar esse líder através do acompanhamento de uma das suas parceiras, segundo fontes de inteligência. Isso também pontua no México uma mudança de paradigma. A gente vai desdobrar os detalhes, mas vale a pena dizer que, se lá atrás, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, o ex-presidente que lidera o partido da atual presidente Claudia Sheinbaum, falava de abraços no balaços, um negócio mais abraços, menos balas, a gente está vendo o Partido Morena, que governa o México, um partido esquerdista, seja por pressão de Trump ou não, ter também uma mudança na forma como encara o seu relacionamento com o crime organizado, com os cartéis. Vamos então aos detalhes. A morte de El Mencho não foi um fim tranquilo. Imediatamente depois da confirmação do falecimento dele, uma onda de violência irrompeu por mais de 20 estados mexicanos. Segundo autoridades, pelo menos 25 membros da Guarda Nacional Mexicana acabaram sendo abatidos em ataques de retaliação, com mais de 70 pessoas mortas no total. A gente volta às imagens em um instante, mas a gente tem aqui então a apuração da agência Associated Press, que fala em 73 pessoas. É claro, as coisas continuam se desdobrando nesta segunda-feira ao longo do dia. Lá no México são 3 horas mais cedo, a depender da região, via o Brasil, então é claro que esses números também vão sendo atualizados e em breve talvez a gente tenha somas ainda mais expressivas. Podemos voltar para as imagens então do que aconteceu no estado de Jalisco. Entre membros do cartel, forças de segurança e civis, tá? Esse número. Aí vocês estão vendo os aeroportos, vamos chegar lá em instantes, conforme a gente fala também a respeito de caos em termos de transporte público e transporte internacional. A gente está falando de países, Índia, Estados Unidos, por aí vai, dando aviso para que seus cidadãos que estejam em território mexicano busquem abrigo até nas embaixadas, evitem sair de casa. O cartel de Jalisco, então, resistiu com uma campanha de terror. Isso incluiu carros e ônibus incendiados, bloqueios de estradas, centenas de pontos e enfrentamentos com as forças públicas. Em várias regiões, como Guadalajara, que é a região mais populosa do estado de Jalisco, ou Jalisco em espanhol, o estado que dá nome a esse cartel, Puerto Vallarta, que é um lugar onde comumente muitos americanos aposentados vão ou para morar, para ter aí uma casa de verão, para tirar férias, canadenses e americanos, relataram então para os jornais em língua inglesa as atrocidades que foram. As cidades ficaram virtualmente paralisadas, transporte suspenso, orientações à população para permanecer em casa. A presidente Claudia Sheinbaum, do México, então, afirmou que há coordenação total entre o governo federal e os estados, pediu que as pessoas se mantenham informadas e com calma, ignorando rumores diante da situação de segurança no país. A gente tem que entender a escala da coisa. Vale a pena até a gente colocar aqui a declaração da Claudia Sheinbaum. Vocês estão acompanhando aqui. Vamos lá o que ela disse então. O Ministério da Defesa Nacional informou sobre a operação realizada esta manhã pelas forças federais, na manhã de domingo, ela está falando do dia de ontem,
que resultou em diversos bloqueios e outras reações. Existe total coordenação com os governos de todos os estados, devemos manter-nos informados e calmos. As contas do Gabinete de Segurança nas redes sociais fornecem atualizações constantes e a nossa redação também teve de olho nelas ao longo do dia. Muito bem, a gente pode voltar para as imagens então, e eu quero pontuar com vocês a escala do Cartel Jalisco, sob o comando do Helméncio. Se tornou, como a gente já citava no início da reportagem, uma das organizações criminosas mais poderosas, violentas e territorialmente expansivas do mundo. Frequentemente, quando a gente fala de crime organizado, uma categorização que mais e mais tem se tornado comum é a ideia de ocupação horizontal de espaços versus a ideia de ocupação vertical de espaços. O Brasil tem organizações criminosas que participam das duas modalidades quando a gente pontua isso em termos de análise. Se a gente fala de ocupação horizontal, a gente está falando de ocupar vastas expansões territoriais, ter controle no solo de um território grande. Quando a gente fala de uma ocupação vertical de espaços, a gente está falando de entrar no judiciário, de entrar... Bom, no Brasil a gente pode citar, por exemplo, um exemplo de ocupação horizontal como o Comando Vermelho, com a operação que houve lá do Cláudio Castro no Rio de Janeiro. Quando a gente pontua a Operação Carbono Oculto, que mirou então fundos de investimento fraudulentos que lavavam dinheiro para o primeiro comando da capital, quando a gente fala de procuradores e gente no judiciário profundamente entrelaçada com essas organizações, é daí que a gente entende o conceito de ocupação vertical. O Cartel Jalisco de Nueva Generación, Cartel Jalisco de nova geração, não só tinha uma expansão territorial grande, a gente está falando de talvez dezenas de milhares de membros, a gente está falando de equipamento, blindados, coisa a nível militar, tá? Mas também operando como uma rede multinacional de tráfico de drogas, violência, infiltração vertical ao longo de instituições. É o cartel mais violento e lucrativo do México, como se considera ao longo dos últimos anos. O rival é o cartel de Sinaloa, Sinaloa também o nome de outro estado. E os dois disputam até rotas, portos, corredores estratégicos para exportação, para escoar os produtos ilícitos. Fentanil, metanfetamina e por aí vai. E o fentanil é especialmente chave nisso. Afinal de contas, quando a gente fala sobre a pressão dos Estados Unidos quanto ao México, quando a gente fala das tarifas, muito disso passou por essa droga letal indo do México para os Estados Unidos. E aí a gente coloca a China na jogada, que também é o principal fornecedor para os cartéis dos químicos precursores do fentanil. A gente tem aqui estimativas de 2025 e 2026, segundo o Guia de Contra-Terrorismo do governo americano, uma apuração do Igor Yuan aqui no Epoch Times. A gente pode colocar, se a gente tem um relatório então do governo americano, de que o CJNG, o cartel então, possuía entre 15 mil e 20 mil membros, considerando operadores diretos e células associadas no México e no exterior. A presença territorial do grupo era significativa em estados não só seu estado natal de Jalisco ou Jalisco, mas Colima, Guanajuato, Michoacán, Veracruz, Baja Califórnia, Zacatecas, por aí vai. Claro que a gente não estando tão familiarizado com a geografia do México, é difícil de entender exatamente como isso se articula. Mas é essa conexão e essa capacidade de operar em todo o território que acaba dando acesso às fronteiras e acaba permitindo que também pela via marítima esse cartel consiga passar por Colômbia, para o porto de Guayaquil no Equador e essencialmente operar com a exportação de drogas globalmente. E daí também tem crime, por vezes, em termos se entrelaçando, em termos cooperando. Sinaloa, Cartel do Golfo, Cartéis Unidos, disputando os mesmos mercados e rotas. A gente tem aqui outra estatística. Toda cena de cartéis no México pode somar entre 160 mil e 185 mil pessoas, rivalizando em número com elementos do Exército. Só em 2024 foram mais de 33 mil homicídios. A operação também teve cooperação americana, vale a pena a gente acrescentar. Uma reportagem exclusiva da Reuters disse que os Estados Unidos tiveram um papel crucial com um novo grupo liderado pelo exército americano, Joint Interagency Task Force Counter-Cartel, Força-Tarefa Interagências Conjunta de Combate a Cartéis. Enquanto o governo americano não confirmou isso oficialmente, a Caroline Leavitt, porta-voz da Casa Branca, falou sim a respeito de haver cooperação de inteligência. E a gente expande isso para lembrar que Trump tem consistentemente pressionado por esse tipo de ação, e aí a gente expande para o fato de que ele voltou a falar hoje, disse que era necessário que o México fizesse ainda mais. Ao mesmo tempo, vale a pena a gente pontuar que isso parece também trazer um pivô quanto à perspectiva na América Latina. A gente tem aqui uma apuração até, relatórios de segurança, o Think Tank Global Americans, mostra Peru, Equador, Bolívia, Chile, Colômbia, Honduras e El Salvador um paradigma
em termos de combate ao crime organizado, talvez um fio que é puxado por Nayib Bukele em El Salvador em termos de sistematizar o combate ao crime organizado de uma forma diferente daquilo que era praticado nas décadas anteriores na América Latina. Isso aí afeta até o Brasil, conforme essa pauta deve ser uma das principais, dizem as pesquisas, talvez a principal preocupação do eleitor para a eleição que vem adiante em outubro. Nesse tom, eu conversei com Celeste Armenta. A Celeste é a editora-chefe do escritório do México do Epoch Times. Para quem conhece o trabalho do Epoch Times, sabe que é uma publicação que, originada nos Estados Unidos, também tem filiais em uma série de países. Aqui a gente faz a edição brasileira, mas eu tenho cooperação próxima com o pessoal do Epoch em espanhol. Tive algumas oportunidades de trabalhar com eles no passado, e aí vocês estão prestes a ver o meu portunhol, tá? Eu conversei com a Celeste Armenta. Como o espanhol é um idioma muito próximo, normalmente a gente dubla, dessa vez está legendado, e vocês conferem na sequência, então, a minha conversa com Celeste Armenta, jornalista mexicana e editora do Epoch Times no escritório do México. Vamos lá, então. Ela explicou pra gente como é que tá o clima por ali, e também o que isso significa em termos mais amplos. Daniel, chama a entrevista. Celeste, primero de todo, gracias por hablar con nosotros. Primero de todo, hablamos de vuelos cancelados, escuelas cerradas y violencia generalizada en Jalisco. ¿Por qué la muerte del Mencho causó tanta conmoción? ¿Qué impacto tuvo esto en el crimen organizado en México? Ok, mira, me gustaría darte algunos datos breves para tu público. El cártel Jalisco Nueva Generación en este momento es uno de los más poderosos, no nada más en México, sino también fuera de sus fronteras. Y bueno, era un objetivo prioritario tanto para México como para Estados Unidos. Estados Unidos ofreció una recompensa de $15 millones y en el 1994, Nemesio Ceguera, alias El Mencho, ya había estado en una cárcel en California. Estuvo durante 3 años, de allí salió, regresa a México y empieza a trabajar con metanfetamina. Él es de los pioneros acá y empieza a hacer una especialización en la producción de la metanfetamina. Más adelante pasa al fentanilo, que es más redituable. Entonces, lo que pasa con este cártel es que se diversifica y ya no nada más se dedica al tema de las drogas, sino que también estamos hablando de migración, tráfico de migrantes, de extorsión y bueno, varias actividades delictivas. Entonces, a lo largo del tiempo, desde en los últimos años, se fue expandiendo más y más en la República Mexicana. La República Mexicana es un territorio vasto, es grande, y según un informe de la DEA del año pasado, del 2025, el cártel Jalisco Nueva Generación tenía presencia en 20 estados de 32, hay 32, y en 20 ya tenía presencia, 22 por allí. Y en otros 10 estados tenía poco menos presencia, pero también tenía presencia. ¿De qué estamos hablando? De que es un cártel que tenía presencia en prácticamente toda la República Mexicana. Pero en algunos lugares, repito, todavía más fuerte. Entonces, cuando tú me preguntas ¿qué impacto tiene? Tiene un gran impacto porque estás viendo que justamente en las imágenes que ven en redes sociales, de los enfrentamientos, de la quema de vehículos, etcétera, es una muestra del poder y de la presencia que tiene el cártel en la República Mexicana. Entonces te decía, son prácticamente 2/3 partes del territorio y eso es lo que estás viendo, una muestra de ese poder. Entonces, de ese tamaño es el impacto. Una preocupación precisamente porque es tan poderoso el cártel es que tras la muerte del Mencho, otros carteles podrían luchar por un mayor control o el cártel de Jalisco podría tomar represalias contra el gobierno. ¿Podría este ser el principio de un mayor conflicto, como ya ocurrió antes en Sinaloa? Ok, yo creo que el conflicto ya inició. ¿Por qué te digo esto? Hace unos años, en el 2019, en un estado del norte de México, en Sinaloa, se detuvo a Ovidio Guzmán López. Él es el hijo del Chapo Guzmán, el famoso Chapo Guzmán, uno de los líderes del cártel de Sinaloa.
cuando detuvieron al hijo de este narcotraficante, Ovidio, las fuerzas del gobierno lo detuvieron e inmediatamente hubo una reacción del narcotráfico. Y lo que estás viendo ahora que está pasando en toda la República, en su momento pasó solamente en un estado. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que ahorita no es solamente un estado, ahorita es en gran parte del territorio mexicano, entonces ya hay un conflicto. Ahora, ¿qué otra cosa te podría comentar? Pues esta mañana la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habló en su conferencia matutina. Ella comenta que hay un plan para prever cualquier situación que se pueda dar adicional después de la captura y posterior muerte de Nemesio Ceguera. Entonces, bueno, eso está allí. Y bueno, pues necesitamos esperar un poco más para ver en qué va a desembocar esto. Y sí, eso también es un señal para Trump, creo que sea un señal para Trump, quien ha presionado el gobierno de Sheinbaum para que intensifique sus esfuerzos contra los cárteles. El presidente estadounidense reaccionó diciendo que se necesita hacer más. ¿Podría el gobierno mexicano intensificar la lucha contra los cárteles todavía más para cumplir con la presión estadounidense? Ok, Marcos. Bueno, esto que estamos viendo ya es una intensificación. Te comento un poco cómo ha sido a lo largo del último año. Casi coincidió el inicio de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el inicio del segundo periodo del presidente Trump. Entonces, desde el inicio ha habido comunicación, ha habido adicionalmente declaraciones y hay varias cosas sobre la mesa en este momento entre México y Estados Unidos. En su momento era el tema de la migración, que bueno, sabemos Estados Unidos en este momento tiene una política de fronteras cerradas, pero la frontera México-Estados Unidos era por donde estaba entrando la mayor parte de los migrantes. Entonces ese fue el primer foco que encendió Estados Unidos con México. Se cerró la frontera, posteriormente vino el tema de las tarifas, de los aranceles, donde también hubo una estira y afloja porque México tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Entonces, no era tan sencillo negociar, pero bueno, ahí hubo otro tema entre ambos países. Y últimamente vino el tema de Cuba, cuando pasa lo de la captura de Maduro en Venezuela. Nuevamente el foco se pone en México en medio de este movimiento geopolítico porque, bueno, sabemos, México entrega petróleo a Cuba y, bueno, por ahí hubo una alerta con Estados Unidos, bueno, algo que igual tu público ya sabe un poco más, espero. Y bueno, en este momento está el tema de la seguridad. Entonces, entre las declaraciones que ha habido entre Trump y Sheinbaum, justamente está muy enfocado hacia la seguridad. Por un lado, Trump ofreciendo ayuda para que en México se pueda enfrentar a los cárteles y por otro lado tenemos a México hablando de la soberanía, donde no en nuestra Constitución está prevista esta parte. Entonces, no, si bien hay cooperación, llegan grupos, incluso la semana antepasada, llegaron los Navy SEALs a México, un grupo de 19 Navy SEALs. Hay cooperación de este tipo, pero se hace mucho énfasis en la soberanía. Entonces, en medio de todo esto, pasa esta situación del día de ayer, donde hacen una operación muy sofisticada para atrapar a Nemesio Oceguera. Estaba viendo ayer a un analista acá en México, por allí lo entrevistaron, y él decía que para él era comparable esto que pasó con la captura de este líder del narcotráfico, era equiparable a la captura de Maduro en Venezuela.
y le decían, ¿en serio de ese tamaño? Y él decía, sí, sí, porque viene a mover muchas estructuras. Entonces, pues igual también hay que ver qué sucede. Y bueno, también contestando un poco más acerca de tu pregunta de si esto se va a intensificar. Muito bem, aí então a gente ouviu minha conversa com a jornalista Celeste Armenta, do Epoch Times do México. Ela que muito gentilmente nos atendeu, e a Celeste, eu pude conhecê-la pela primeira vez quando a gente foi para a Argentina para a cobertura da posse do Milei. Sensacional o trabalho que ela desenvolve por ali com o pessoal no escritório do México. Pessoal, um recadinho antes da gente prosseguir. Pessoal do YouTube, quem está acompanhando por aqui, também a gente tem gente acompanhando pelo X, mas pessoal do YouTube, se vocês gostam do nosso jornalismo por aqui, a gente está enviando sempre muito mais por e-mail e WhatsApp, tá? Pelo link na descrição, nos comentários e no código QR. Vamos colocar então o código QR que vai estar então na tela. Por ele, para quem está na TV, é só passar o celular, você se inscreve para a nossa newsletter, o Panorama. Essa é a nossa newsletter de política internacional, mostrando o agora à luz da história e o Brasil à luz do mundo. Ao se inscrever, você recebe também de graça, na faixa, nosso infográfico exclusivo sobre o desenvolvimento do programa nuclear do Irã e como ele foi destruído pelo governo americano, em grande parte, com a Operação Midnight Hammer, Martelo da Meia-Noite, em junho passado. Agora está atualíssimo frente à pressão que a gente vê acontecendo na região. Tem link na descrição, nos comentários e pelo QR na tela. Anúncio normalmente é para a gente cobrar alguma coisa. Aqui é um anúncio para te dar alguma coisa. Estamos oferecendo, então, o link está aqui embaixo na descrição. Tá no chat ao vivo e você pode também, quem tiver na TV aí ou qualquer coisa, pega o telefone, aponta aqui a câmera para esse código QR e você garante que vai estar conosco. Se não gosta de e-mail, tem por WhatsApp, tem para todos os gostos, tá? Então, à luz do que a gente acaba de discutir, com esse gancho a gente passa para um outro ponto. Quando a gente fala do cartel Jalisco de Nueva Generación, cartel Jalisco da nova geração, a gente está falando sobre tráfico de fentanil, por exemplo, que atravessa a fronteira sul dos Estados Unidos. Claro que isso é um negócio que tem um impacto tremendo, não só dentro do país, é uma droga letal, uma das principais causas de morte mesmo nos Estados Unidos, mas que também tem um impacto internacional. Isso normalmente vem com o tráfico dos cartéis e até uma questão que perpassa o diálogo com o Partido Comunista Chinês com a China, o principal despachante, então, dos precursores para que possa haver a produção dessa droga. No meio dessa tensão, a gente vai para um ponto onde há uma batalha judicial sendo travada entre um Estado americano e o Partido Comunista Chinês. Foram 5 processos contra o Partido Comunista da China em 4 dias por um procurador estadual no Texas. No Na Mira do Marcos de hoje, eu pontuo a guerra judicial entre os Estados Unidos e o Partido Comunista Chinês. Vamos para o Na Mira do Marcos de hoje? Daniel, chama a transição. Bem-vindo ao Na Mira do Marcos, então, o segmento onde aqui dentro do Epoch News eu pego o que está nas entrelinhas das notícias e puxo com vocês os fios do novelo que eu estou acompanhando. Vamos lá então, olha essa história, o 5º processo anti-Partido Comunista Chinês em 4 dias. Isso é o que disse na sexta-feira Ken Paxton, que é procurador-geral do Texas, procurador oficial de Estado. A gente tem aqui, então, o documento do processo que ele publicou na sexta-feira e eu vou passar com vocês sobre o que é cada um para a gente desdobrar o panorama mais amplo que eles revelam. Então, vamos lá. Shen, na sexta-feira, por vender produtos tóxicos e expor as informações pessoais dos americanos ao Partido Comunista Chinês. Aspas para o processo, brevemente. As roupas da Shen, destinadas a recém-nascidos, gestantes e crianças em idade escolar, são portadoras silenciosas de veneno. Testes independentes mostraram repetidamente que as roupas da Shen contêm produtos químicos tóxicos em níveis que excedem os padrões de segurança. Os brinquedos da Shen são carregados com produtos químicos tóxicos perigosos e metais pesados. Além disso, os consumidores também estão expostos a uma ameaça à segurança digital ao fazer compras no site. A plataforma não é apenas uma loja, é um sifão de dados que leva diretamente ao governo chinês. Tem até tanta personalidade aí, a gente já vai falar sobre quem é o procurador, o Ken Paxton, que parece que é um texto do âncora falando com vocês, mas isso é só o que diz o próprio processo do estado, então, do Texas contra a Shen. Mas foram 5 em 6 dias. Na quinta, ou melhor, 5 em 4 dias. Na quinta,
Temu, a outra plataforma, então, por ser um, aspas, software espião chinês disfarçado de plataforma de vídeo. Tá aí de volta exatamente o que diz o processo. Ao operar no site ou aplicativo Temu, os consumidores são expostos a uma ameaça de segurança digital. A Temu usa funções de software perigosas que são completamente inadequadas para um simples site de varejo. Essas funções expõem o aplicativo Temu pelo que ele é, um cavalo de Troia, que permite que o aplicativo ignore os protocolos de segurança e crie um backdoor, uma porta de trás de entrada nos dados privados do usuário. Embora a Temu represente aos consumidores que oferece ótimos produtos acessíveis, ao mesmo tempo transforma o consumidor no produto, coletando vastas quantias de dados. Ainda na quinta, Lorex, por explorar pais ao esconder laços à China comunista, uma fabricante de drones, então, que estava distribuindo coisa de Dahua, DJI, fabricantes com sanções dos Estados Unidos, era uma companhia de fachada que poderia dar acesso a dados para o Partido Comunista Chinês. Melhor dizendo, essa foi a Answer Robotics na quarta. Essa Lorex é até mais grave, tá? Faz câmera de nenê para os pais observarem os nenês de noite e estariam enviando os dados para a China. Terça-feira, para completar, TP-Link, por permitir que o Partido Comunista acesse dispositivos de americanos em suas casas. Um panorama complexo com esses 5 processos, e todos perpassam pelo seguinte: tem a ver com as leis de segurança nacional e contra-espionagem de 2017 e 2021 do Partido Comunista Chinês. Essas são leis que obrigam qualquer empresa, se o Partido Comunista solicitar por motivos de segurança, que entreguem dados de qualquer um em qualquer lugar do planeta. Isso foi polêmico quando a Huawei estava instalando as redes 5G no Brasil. Quer dizer, a Huawei também instalou a maioria das redes 4G e por aí vai. Essa é uma companhia que é considerada parte do aparato militar chinês pelos Estados Unidos. Um dos motivos pelos quais é banida em países como Austrália, Nova Zelândia, Reino Unido, Canadá, os próprios Estados Unidos e por aí vai. Suécia e Polônia têm casos, por exemplo, de high profile e casos, como diz na gringa, de alto perfil quanto à espionagem. Fato é que, por mais que essa empresa diga que não vai entregar os dados ao partido, se o partido pede, ela não teria escolha. E outra, por que recusaria? Muitas das pessoas à frente dessas empresas são membros do Partido Comunista. É o caso na Huawei, aonde, quando se faz o juramento de entrada, se jura dar a vida pela organização. Rapidamente fica claro o risco que há geopoliticamente aí. Mas enquanto há esse tema que amarra todos esses processos, vale a pena a gente dizer que pode soar como uma pataquada, uma coisa para ganhar o favor do público, mas não fica exatamente só por aí. Eu pedi que a nossa apuração selecionasse um processo e agora eu passo por ele com vocês. O que a gente tem aqui é um processo anterior, porque esses de agora ganham aí uma jurisprudência à luz disso daqui que a gente está vendo na tela. O que se lê é não do Texas, como é o caso desses processos agora pelo procurador-geral Ken Paxton. Mas isso vem de outra procuradora, ou outro procurador, melhor dizendo, Andrew Bailey, onde esse procurador, no Missouri, olha só o que aconteceu, processou o Partido Comunista Chinês para ser indenizado porque ele soltou a Covid no mundo. É o que aconteceu nesse processo no Missouri. Resultado, a justiça entendeu nos Estados Unidos que tinha procedência, deu ganho de causa e condenou o Partido Comunista Chinês a pagar 24 bilhões com B de bola de dólares. É coisa que ainda está tramitando no sentido de enforcement, de força de segurança de fazer valer isso. Quer dizer, como é que você vai fazer essa cobrança? E isso pode até, eventualmente, conforme a gente desdobra as tensões que existem entre Washington e Pequim, poderia ser alguma coisa que até pipoque na conversa se o clima esquentar em meio às negociações. Mas, seja como for, vale a pena dizer que pode ter sim um quê de jogar pra galera. Um contexto que a gente tem que, por integridade, também falar pro público é que Ken Paxton, esse procurador, está agora ativamente disputando uma vaga para o Senado. Nos Estados Unidos, com carreira no judiciário, em muitos estados a coisa é diferente, com alguns procuradores chegando a ser diretamente eleitos. Mas o mérito permanece, existe um quê de preocupação e os casos parecem ser bem amarrados. Agora, se vai prosseguir ou não, é um detalhe no qual a gente fica de olho. É um momento onde Trump busca uma cautela ao navegar a relação com a China, deve visitar a China ainda em abril e, quando a gente viu de terras raras a tarifas, existe um quê aonde, como eu disse, tanto um lado quanto o outro, a China pela dependência do mercado consumidor americano, os americanos quando a gente fala de terras raras, processamento de minerais e outras coisas críticas, das quais depende, por exemplo, a produção de alguns dos ativos mais avançados do exército americano ou até a produção de iPhones, coisa que consumida por civis tanto lá dentro quanto no mundo todo.
É o tipo de situação, o tipo de impasse que faz o conflito dar uma arrefecida comparado ao que já foi antes. Mas antes da gente prosseguir a pauta, enquanto a gente está falando de uma guerra no judiciário que envolve o Partido Comunista Chinês e os Estados americanos, eu quero puxar um fiozinho para a gente também falar a respeito de uma campanha de informação recentemente apontada, uma aonde caberia mais processo, quando a gente fala da FARA, Foreign Agents Registration Act, Lei de Registro de Agentes Estrangeiros. Muitas mídias americanas têm que se registrar com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e precisam revelar suas atividades. Agora vem à tona um relatório que mostra que, pelo menos em um caso, ou vários, que têm a mesma tendência, não foi isso que aconteceu, mas mais ainda, haveria ação maliciosa para enganar o público americano. A gente deve ter aqui um relatório da Gráfica. O que vocês estão vendo do meu lado é um relatório que agora ganha muita repercussão na mídia americana. Ele foi publicado no final de janeiro. A Gráfica, com PH, não é uma empresa, tá? Uma gráfica de imprimir. É um think tank, uma empresa de pesquisa que, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, trabalha com rastreamento de redes e passa o pente fino no que está acontecendo digitalmente, tentando rastrear agentes estrangeiros, fazendo campanhas de influência em países ocidentais. Quando a gente fala de APT-42, quando a gente fala de Spamouflage e algumas campanhas notórias do Partido Comunista Chinês no Ocidente, essa é uma empresa que acabou pescando muitas delas, e coisa que depois acabou ensejando em ação de Microsoft e outras empresas. O que eles estão relatando agora é uma campanha chamada Glass Onion. Então vamos lá ao que foi descoberto. Uma rede de 43 domínios, 37 subdomínios, empurrando mensagens pró-China enquanto se apresentavam como New York Times, The Guardian, Wall Street Journal e outros meios de comunicação legítimos. A gente está falando essencialmente de domínios na internet. Vou dar um exemplo aí com o setor bancário. Aí quando eu ainda era criança, adolescente, estava na moda um negócio onde os hackers ou os fraudulentos, aí, os golpistas, faziam um site que parecia ser o de um banco. Você colocava ali seus dados, achando que estava mexendo no internet banking e acessar sua conta digitalmente no computador, e que nada, era um site que emulava em quase tudo, tinha um domínio parecido, e você achava que era o seu banco que você estava acessando, mas na verdade estavam roubando seus dados. Isso funciona de forma similar. O que isso mostrou foi que havia domínios parecidos com os domínios desses jornais, páginas que pareciam as desses jornais, mas inseriam no meio matéria pró-China, olha só. New York Times, Guardian, Wall Street Journal foram alguns dos sites que foram fraudados, essencialmente, nessa campanha agora revelada. De forma notória, a gente pode falar sobre questão geopolítica, sobre questão de influência no público, sobre questão eleitoral, e tudo isso tangencia sim nesse assunto. Mas um destaque fica para a perseguição a dissidentes chineses no exterior. A difamação a grupos de chineses no exterior, fosse gente pró-democracia, Hong Kong ou sobreviventes do massacre da Praça da Paz Celestial, e em particular grupos espirituais perseguidos. Existe uma série deles, alguns cristãos, outros de outros tipos de linhagem, e em particular o Falun Gong, também chamado Falun Dafa, uma prática meditativa pacífica, brutalmente perseguida desde 1999, tinha seus dissidentes que moram no exterior difamados. E era ela própria, a prática, esse grupo meditativo difamado, nesses jornais, então, que não eram os próprios jornais, eram réplicas feitas pelo Partido Comunista Chinês para justamente difamar e ampliar a campanha de perseguição do Partido Comunista Chinês, que não só persegue esses grupos minoritários dentro da China, mas exerce a chamada repressão transnacional, quando você alveja esses dissidentes também no exterior. E vale a pena detalhar até que isso aí já chegou a acontecer até no Brasil. Espetáculos como Shenyun Performing Arts, que fazem turnê no mundo mostrando a cultura chinesa, foram alvejados, entre outros grupos minoritários. Bom, antes da gente prosseguir, eu quero falar que tem mais um presente, hein? Se eu estava falando do panorama, tem mais coisa para ti, ó. A gente está o quê? Com 1000 pessoas. Obrigado pela audiência, pessoal. Convido todo mundo também a deixar a curtida, hoje em dia com pautas quentíssimas, e eu quero que a maior quantidade possível de pessoas receba o melhor que a gente tem a entregar. Por isso, escuta essa. A versão ilustrada da nossa investigação sobre o navio hospital chinês, já que a gente estava falando de Partido Comunista da China, a versão ilustrada da nossa investigação sobre o navio hospital chinês, aquele que ficou atracado no Rio de Janeiro, ainda está disponível de graça. Trabalho lindo de gráficos que a nossa equipe fez. Além disso,
Isso aqui é para colocar um sorriso no rosto. A gente está preparando um produto ultra especial para a Copa do Mundo e queremos saber se vocês que já nos acompanham teriam interesse nele. Uma dúvida genuína que a gente tem, eu acho ele bacaníssimo, mas a gente precisa do feedback de vocês. Então eu preciso, para a gente poder acertar a mão aqui no Epoch Times, que vocês preencham um questionário rapidíssimo de 2 minutos e ao final vocês vão receber de graça essa investigação. Foi publicada internacionalmente, matéria da queridíssima Manu Kouri, que foi até matéria lá no Epoch Times no exterior, enviou para fora, sobre o navio hospital chinês em turnê pela América Latina. Esse link está na descrição, está nos comentários e está aqui no código QR. Então você que estiver assistindo na televisão, é só escanear o código QR, passa o celular aí, preenche esse questionário que vai ajudar a gente demais a tentar fazer um serviço ainda melhor, a te servir bem na Copa do Mundo. Uma coisa que, pessoal, façam aí o quiz, eu não tenho como explicar muito aqui, depois o pessoal do marketing briga porque vão falar que eu estou influenciando os resultados de vocês, tá? Mas cumpram lá, eu acho que a gente está trazendo um negócio que vai ser demais para a Copa do Mundo. Até para você que já preencheu, tá? Parece que teve algum problema ali na técnica, no digital, quando a gente coletou respostas para isso pela primeira vez. Então, se você já preencheu, preenche lá rapidinho de volta. Isso ajuda a gente a oferecer para vocês aquilo que vocês realmente querem. Te servir incansavelmente, como é a nossa missão aqui no Epoch Times. Muito bem, se a gente falava de repressão transnacional da parte da China, a gente vai prosseguir a pauta falando a respeito de Irã. Porque se a gente falava de protestos que foram pauta quentíssima ao longo de janeiro e ao longo de dezembro, agora a gente tem que falar novamente, porque há 3 dias tem protestos continuamente acontecendo de novo. Daniel, chama a transição, vamos então desdobrar o que está acontecendo com o Irã, conforme esses protestos poderiam mesmo ser talvez uma janela de oportunidade que acenderia a fagulha de um ataque que agora parece coisa de acontecer a qualquer instante. Chama a transição, Daniel, vamos desdobrar então. Os protestos, ao longo de dezembro e janeiro, incendiaram a opinião pública quanto ao Irã e foram uma fagulha que levou agora ao que é o maior acúmulo de ativos militares dos Estados Unidos no Oriente Médio desde as guerras do Golfo, 90, 91, 2003, 2004. Desde aquela época, não se viu o que agora se vê com 2 porta-aviões, dezenas de aviões indo lá para reabastecimento aéreo e por aí vai. Mas nesse final de semana, e hoje mesmo, novos protestos foram registrados, o que também talvez inflame mais ainda um tópico já sensível, e vocês veem as imagens aqui do lado. O que acontece é que é o início do semestre universitário por ali. Os estudantes voltaram às ruas conforme voltavam às aulas. Lá dentro das universidades, há muitos do que são chamados os Basiji, um tipo de universitário que faz parte de grupos paramilitares pró-regime. E aí, esses grupos pró-regime e os que estavam se manifestando chegaram a estar em confronto. As manifestações também coincidiram, vale a pena acrescentar, com as cerimônias de luto pelas vítimas da repressão no mês passado. No Islã tem um período de 40 dias entre o momento que alguém falece ou é morto, etc., e um período de luto depois, uma cerimônia de luto, 40 dias. Agora é quando isso acontece de algumas das datas de repressão dos protestos em janeiro. E isso também reacende os gritos contra o regime. Os estudantes entoaram slogans contra o líder supremo, o Ayatollah Ali Khamenei, em apoio simbólico ao príncipe exilado do Irã, o Reza Pahlavi. De forma interessante, em pelo menos 3 universidades diferentes foram registrados atos de queima da bandeira. Atos de queima da bandeira. Então, entre os vídeos que estão circulando aqui, vocês vão ver eventualmente, mas é uma coisa que não sou eu quem fala. Leva talvez a um nível sem precedentes, a divisão que há entre os manifestantes e o regime. Nesse sentido, eu coloquei aqui do lado, então, isso é uma publicação do Bozorger. Agora vamos lá, que o nome estava apurando ao longo do tempo, mas por escrito é uma coisa, falando a outra. Bozorger Sharafeddin. Espero que eu tenha acertado a pronúncia. Esse é um dos mais respeitados jornalistas noticiando sobre o Irã, tá? Noticia hoje do exterior. Ele tem um livro chamado Stolen Revolution, Revolução Roubada, que é uma obra de referência também a respeito da Revolução Iraniana. O que ele disse foi que isso é um novo ponto alto na ruptura entre o regime e a população. E regime é a população, melhor dizendo. Aí, pelo menos 5 países, Índia, Coreia do Sul, Sérvia, Suécia e Alemanha, emitiram alertas para que os seus cidadãos deixem o Irã imediatamente. Enquanto, por um lado, a gente pode falar disso do ângulo de protestos que acenderem, do outro lado, a gente pode falar da aparente iminência, quer dizer, quase acontecimento de ação militar, uma sombra que paira sobre o Oriente Médio. Conforme a qualquer instante, todo mundo acompanha, tem-se a sensação de que poderia acontecer algo.
próprio Departamento de Estado americano, nesse tom, ordenou funcionários não essenciais e familiares a deixarem temporariamente a embaixada no Líbano, mantendo apenas a equipe essencial em Beirute. E ali é um lugar que sequer está tão perto do Irã, mas onde há o Hezbollah, um grupo terrorista apoiado pelo Irã. Nesse tom agora eu quero desdobrar com vocês, partindo dos protestos para a questão mais ampla da tensão militar, as últimas atualizações e o burburinho que há na imprensa americana, conforme alguns veículos citando fontes anônimas, coisa que não pode ser confirmada oficialmente, falam sobre como poderia se parecer os próximos movimentos. E enquanto, para quem quer especular, existe um quê divertido, também não é só uma questão especulativa. Aqui a gente quer te dar a informação do que está acontecendo e sendo falado por ali na imprensa do país que poderia estar perto dessa ação militar. Certo? Vamos lá então. A gente tem o seguinte. Segundo o New York Times, talvez o jornal mais lido dos Estados Unidos, já haveria um plano pronto para atacar o Irã. Trump, diz o jornal, avalia autorizar uma ofensiva limitada nos próximos dias. A operação primeiramente seria pontual, e aí se o Irã não ceder nas negociações, a Casa Branca consideraria uma campanha militar mais ampla. O objetivo seria enfraquecer o regime em Teherã. Por isso a gente falou que, se os protestos voltarem a esquentar, poderia-se ter a sensação de uma janela de oportunidade, mas aí é um que mais de análise do que algum fato novo que esteja se desdobrando. O Irã também reagiu a esse tipo de situação. O vice-ministro das Relações Exteriores, Qasem Gharibabadi, disse que qualquer ataque americano, mesmo limitado, vai ser tratado como um ato de agressão e terá uma retaliação. O regime islâmico diz que não vai abrir mão do direito de enriquecer urânio. Nesse aqui a gente tem também aqui uma reportagem da Axios, deve ser a próxima, aonde seria dito, por algumas fontes, ao Barak Ravid e outros jornalistas que têm acompanhado isso lá de perto, entre esse, que é outro dos principais portais dos Estados Unidos, o que se diz nessa reportagem é que o Dan Raising-Kane, então, o chefe do Estado-Maior Conjunto, estaria permanentemente reunido com Trump, discutindo o assunto, mas que aconselharia que haveria o temor de que uma eventual operação no Irã pudesse virar um Iraque 2.0, enquanto muita gente alerta que seria mais parecido com o Maduro do que com isso, segundo as reportagens que pipocam na imprensa americana, essa incluso da Axios, o chefe das Forças Armadas do Estado-Maior Conjunto, Dan Kane, estaria aconselhando que haveria essa possibilidade, a depender do cenário, de que houvesse uma campanha militar prolongada em decorrência disso. E, de fato, houve reportagens anteriormente também pontuando que uma ação conjunta poderia ser cogitada entre os Estados Unidos e Israel e que tomaria a forma de uma campanha de várias semanas. Isso é tudo especulação de imprensa, enquanto eles citam fontes anônimas não confirmadas. E ninguém negou até agora, não tem qualquer confirmação oficial. Importante ter a integridade de fazer essa distinção para o público. Apesar da escalada, entretanto, a via diplomática parece continuar aberta. O Omã, que é o país mediador, a gente tem aqui o pronunciamento do ministro das Relações Exteriores, então, do Omã, o Badir al-Buzaididi. Cada vez que aparece um nome desses de bate-pronto, me pega de calça curta, né, pessoal? Mas estamos nos virando aí com a pronúncia, acho que estou indo bem. Bem, o Badir al-Buzaididi disse então o seguinte: tenho orgulho de confirmar, tenho o prazer de confirmar que negociações entre o Irã e os Estados Unidos estão agora agendadas para Genebra nessa quinta-feira. Então, pelo menos, mais uma rodada de negociação que estava em xeque estaria na mesa. Trump pediu que o Irã fizesse um acordo, mas recapitulando, a desavença é porque o Irã só quer tratar nas negociações sobre enriquecimento de urânio. Trump quer falar sobre a impossibilidade de uma bomba atômica, sobre que o Irã pare de financiar grupos terroristas e quer ainda falar a respeito, por exemplo, do alcance de mísseis balísticos que poderiam atingir Israel. Certo? Todas coisas que o Irã diz que não vai discutir, e quando a coisa esquenta é troca de ameaça de um lado para o outro. Mas se a gente falava anteriormente de uma análise de que as negociações com a arma na cabeça parecem estar na moda, enquanto a decisão não vem, a gente pontua o avanço militar feito pelos Estados Unidos, conforme o acúmulo ali continua, já falei, o maior desde as guerras do Golfo. Vamos lá então. O USS Gerald Ford estava previsto para chegar à região na sexta-feira do Oriente Médio. A gente tem aqui as imagens dele atracando na Grécia. Esse, o porta-aviões mais avançado do mundo, ainda está a caminho, está na ilha de Creta agora, como eu disse, é na Grécia. É uma parada logística, deve seguir rumo ao Oriente Médio e está sendo escoltado por pelo menos um destroyer, o USS Winston Churchill, para se juntar ao outro porta-aviões que já está por ali, o Abraham Lincoln. Normalmente, quando um porta-aviões viaja, não viaja sozinho. Vai com o que chamam de CSJ, Carrier Strike Group, Grupo de Ataque de Porta-Aviões. Parece ser o caso do Gerald Ford, mas a gente não tem confirmação. Se for, envolveria, de certo, também um submarino nuclear.
Os destroyers são protocolares, explicando brevemente, porque o assunto também desperta sempre o interesse quando a gente fala de combate. Quer dizer, pelo menos para mim que gosto de acompanhar a geopolítica, senão não estaria nesse cargo, né? Bom, normalmente vai junto com um grupo de destroyers, porque no caso de vir uma enxurrada de mísseis que pudesse eventualmente destruir o porta-aviões, também há mísseis teleguiados para defender o porta-aviões, saindo tanto da própria embarcação quanto dos destroyers que fazem a escolta. A gente tem aqui até o seguinte: segundo os integrantes do Pentágono, as forças já estariam até em posição para sustentar uma eventual campanha prolongada se houver ordem presidencial. Então o cenário que a gente discutia agora há pouco já teria até sido abordado pelos preparativos. Enquanto isso, também tem relatos de forças americanas se reorganizando em outras partes do Oriente Médio. Começam a sair da base de Kazrak, no nordeste da Síria. Isso tem a ver também com os curdos e outras tensões por ali. Não dá para a gente entrar a fundo nisso agora, vai desvirtuar demais a pauta. Mas, basicamente, tem uma redistribuição de forças saindo da Síria para o Iraque, que faz fronteira com o Irã. E hoje, aviões de reabastecimento americanos foram vistos no aeroporto Ben Gurion, o principal aeroporto de Israel. E autoridades israelenses não comentaram a presença militar americana ali, então. Entretanto, é dito que o Gabinete de Segurança de Israel se reuniu hoje. Um diplomata chegou a falar ao Israel Hayom, Israel Hoje, um dos principais jornais do país, que a Arábia Saudita enviou um comunicado a Washington dizendo que não bloquearia um possível ataque quanto o Irã em termos de usar o espaço aéreo. Por aí a gente tem o tom. E falando de Israel, tá? A gente tem que acrescentar que Israel, no final de semana, atacou o comando de mísseis, o arsenal de mísseis do Hezbollah em 3 centros de comando no Líbano. Segundo as IDF, as Forças de Defesa de Israel. Daniel, creio que a gente tem aqui até a publicação das IDF. Podemos colocar na tela, então, isso aí divulgado pelas Forças de Defesa de Israel, então, a destruição desses locais de mísseis. Isso poderia ser outra pauta, é um assunto extenso para desdobrar. O Hezbollah é uma das organizações terroristas com atuação mais ampla no planeta. É o responsável, por exemplo, pelos maiores ataques terroristas da América Latina. Mas mais importante que isso, 92, tá? Só para registrar, 92, Embaixada Israelense em Buenos Aires, 94, Associação Mutual Israelita Argentina. Agora tá travando o espanhol, depois que eu gastei todo o que eu tinha de tarde para fazer a entrevista que vocês viram mais cedo. Mas o terrível atentado que aconteceu contra a AMIA, em 94, em Buenos Aires, quem é mais velho vai lembrar o horror que foi aquilo lá. Mas mais importante que isso, para essa pauta que a gente agora discute, eles têm uma ampla quantidade de mísseis, e são um grupo que, a partir do Líbano, no norte de Israel, normalmente tem travado tensões com Tel Aviv. A questão é que é um grupo financiado e apoiado pelo Irã, que é o principal patrocinador estatal de terrorismo no exterior. O Hezbollah, um dos principais recipientes desse apoio, até para construir seu mega arsenal de mísseis. Quando a gente vê o comando militar do Hezbollah na parte de mísseis ser eliminado assim, isso também traz um quê para análise no panorama do que agora acontece no Irã. E explico. Se houvesse eventualmente de fato um ataque e uma tensão por ali, o Hezbollah poderia revidar atacando Israel em massa. Então, eliminar o comando de mísseis poderia ser também uma medida preventiva nesse cenário, quando a gente busca entender a análise do que acontece na sequência. Nesse sentido, antes da gente encerrar o segmento, pessoal, quero abordar com vocês mais uma questão que também tem me sido perguntada, que é, poderia vir ao apoio, então, do Irã, Rússia e China, caso houvesse, de fato, uma eventual invasão americana, o que significaria um conflito global. É um cenário que acho que pode passar pela cabeça de muita gente. Uma associação que não é nada de outro mundo fazer. Afinal de contas, a Rússia fez exercícios navais junto com o Irã, perto do Estreito de Hormuz, uma hidrovia crítica por onde passa 20% do comércio de petróleo do planeta. Enquanto os exercícios foram limitados, exercícios militares limitados, enquanto foram limitados, aconteceram. Então, vou deixar aí também um parecer para a gente começar a tentar entender esse cenário a partir do que agora se sabe. Enquanto existe um pacto estratégico de longo prazo do Irã, tanto com a Rússia quanto com a China, acordos de cooperação de 21 anos, 25 anos, participação na Organização de Cooperação de Xangai e participação no BRICS, nenhuma dessas alianças ou desses tratados tem o que militar, por exemplo, que a OTAN tem. Nenhuma tem uma cláusula de defesa mútua. E enquanto não há obrigação contratual, parece também ser uma coisa improvável à luz do histórico. Com Maduro, nada de apoio nesse sentido. Com Cuba agora, o apoio também parece ser muito limitado. A Rússia tem o problema da Ucrânia para lidar, e quanto mais se aproxima a pressão para que haja um acordo, mais busca-se também exercer pressão na frente de combate, para conseguir extrair concessões
na mesa de conversa. Por caso da China, ainda mais delicado, travam uma guerra tarifária com os Estados Unidos. E estão numa tensão estratégica, onde um tenta se desvencilhar do outro, mas ainda depende demais da sua contraparte. É um cenário onde seria relativamente pouco provável que uma coisa como um apoio mais expressivo ao Irã acontecesse. Entretanto, a gente pode especular ainda num cenário em que, apesar de ser pouca probabilidade, tem aí alguns sinais de uma derrota para a China ou Rússia nesse sentido. Só para dar uma pincelada aí antes da gente prosseguir, a gente fala sobre 90% do petróleo sancionado exportado pelo Irã indo para a China, e o Irã é um fornecedor importante também de drones Shahed para a Rússia, que são utilizados, afinal de contas, na guerra da Ucrânia. Só isso, e os acordos comerciais de longo prazo, estratégicos de longo prazo, não vinculantes, justificariam uma eventual ação de apoio? Comprar essa briga com os Estados Unidos parece ser uma coisa que, de momento, ninguém vai querer fazer. Mas fica essas pontadas aí para a gente tentar analisar. Certo? Para a gente não passar em branco, vamos com o que mais de hoje. A gente passa pelas manchetes do Brasil e do mundo. Vamos às nossas manchetes do Brasil e do mundo. Eu começo expandindo sobre um tópico que eu há pouco até tratava. Os Estados Unidos começam a deixar a base de Kazarak, no nordeste da Síria. Na manhã de segunda-feira, dezenas de caminhões saíram do local, alguns estavam levando veículos blindados. Segundo fontes, disseram para Reuters, por exemplo, a saída completa deve acontecer em até um mês. Um diplomata falou em 20 dias. Mesmo com a desmobilização, a coalizão liderada por Washington manteria outra base, Rmelan, perto do Iraque. Kazarak era um ponto central da operação contra o Estado Islâmico feita com apoio das forças democráticas sírias de origem curda. Quem quiser procurar mais a respeito disso da Síria, é muito importante, vale a pena para quem estiver desdobrando o Oriente Médio voltar ali atrás. E que cabeça minha, eu estava falando sobre o histórico com Maduro e com Cuba, poderia ter citado o próprio Bashar al-Assad na Síria. Agora, estamos ao vivo, não lembro se eu citei, mas, bom, fato é, você que está assistindo o corte disso aqui, volta e assiste o Epoch News inteiro de segunda-feira, dia 23, absolutamente imperdível. Vamos prosseguir então, tem coisa interessante sobre a guerra da Ucrânia, tá? Eslováquia, vocês já vão entender o que isso tem a ver com Ucrânia. Eslováquia ameaça responder Ucrânia. O premier Robert Fico, do país, ameaçou suspender o fornecimento de eletricidade de emergência para a Ucrânia se Kiev não reestabelecer até o final do dia de hoje o fluxo de petróleo para a Eslováquia. Ele disse que vai ordenar à operadora estatal CEPS que interrompa essas exportações. Isso é um que é interessantíssimo quando a gente fala de guerra da Ucrânia. Parece que a Rússia conseguiu alguns aliados na Europa quando se trata do assunto, pelo menos em negociações pontuais, Eslováquia e Hungria. É uma coisa que passa por um cenário geopolítico complexo. Quando a gente pensa nesses países, são os, como se diz no jargão estratégico em inglês, landlocked, travados na terra, países que não têm acesso ao mar e para fazer uma transição, um pivô para receber gás natural e petróleo dos Estados Unidos ou de outro fornecedor. Pelos portos fica complicado. Que portos? A logística fica transtornada. E, como um legado da era soviética, tem esses gasodutos que vêm então da Rússia, passam por Ucrânia e chegam por ali. Isso deixa um cenário muito esquisito para eles estrategicamente, onde há pressão americana para que eles não comprem petróleo e gás da Rússia, mas é basicamente caro demais pela falta de acesso a portos receber por outra via. O resultado: os gasodutos e oleodutos por onde a coisa fluía na era soviética precisam continuar operando. E a gente está falando de um inverno brutal no hemisfério norte. Vocês não viram a tempestade de neve nos Estados Unidos? Então, para que a calefação e a indústria funcionem, é necessário que oleodutos como o Druba sigam em atividade. Aí fica esse impasse, então, entre Eslováquia, Hungria e Ucrânia. Agora, passando por Brasil, ou melhor dizendo, pela Ásia e pelo Brasil, Lula está, então, em viagem pela Ásia, passou pela Índia, agora está em Seul, na Coreia do Sul. O presidente sul-coreano Lee Jae-myung e Lula concordaram, então, em ampliar a cooperação em comércio, minerais, tecnologia e cultura. Teve 10 memorandos assinados, incluindo economia digital e a biotecnologia e combate a crimes cibernéticos e narcóticos. Lula disse que o Brasil tem a segunda maior reserva de terras raras e grandes depósitos de níquel, o que é verdade e que atrai investimento sul-coreano. Uma medida que também ajudaria a diversificar a cadeia de fornecimento de minerais críticos, atualmente concentrada em grande parte com empresas chinesas, e há a pressão americana para que haja essa diversificação. E a Coreia do Sul, claro, como um aliado de Washington, ajuda a expandir esse panorama em termos de uma quantidade maior de gente envolvida nisso aí.
Na Índia, Lula e Narendra Modi também assinaram um acordo em cooperação de mineração, tá? E aí, entre outros dos pontos, já que eu citava a questão de Washington, que também é interessantíssimo a gente desdobrar. Na sexta-feira, a Suprema Corte dos Estados Unidos derrubou as tarifas criadas por Trump. Uma notícia com o impacto de uma hecatombe nuclear. Eu fiz a cobertura com as minhas primeiras impressões e a tradução simultânea do discurso de Trump. Entramos ao vivo junto com o presidente americano, fizemos a tradução ao vivo e eu dei a minha primeira análise, minhas primeiras impressões. Recapitulando, por que a Suprema Corte pode derrubar isso daí? É porque as tarifas foram impostas através da AIPA, que é a Lei de Poderes Econômicos Emergenciais Presidenciais Internacionais. O nome aí complicado, normalmente eles dão esse título faceiro, né? Que é a sigla disso em inglês, AIPA. Essa é uma lei que dá poderes para o presidente, em situação de emergência, poder impor medidas comerciais extraordinárias. É uma decisão que deixou Trump aí, com os cabelos em pé, falou cobras e lagartos a respeito do assunto, mas entendendo a jurisprudência agora definida de que essa lei permite outras medidas, mas não a imposição de tarifas da forma que foi feita, ele disse que vai reimpor as tarifas utilizando outras rotas legais que vão ser inderrubáveis, mas que não pretende passar pelo Congresso. Amanhã, o primeiro minuto da manhã de amanhã é quando as tarifas vão parar de entrar em vigor oficialmente pela IPA. Trump já reimpôs as tarifas em 10%, logo aumentou para 15%, para que isso coincida então com o fim das tarifas sobre a IPA, e aí vai ter duração de 180 dias. Vale a pena acrescentar que isso gerou um caos total nos mercados mundiais. Vou dar um exemplo para vocês. Agora, a Comissão Europeia cobra que Washington cubra o acordo comercial que já foi dado quando houve a imposição das tarifas de forma anterior. Trump quer enrijecer as tarifas até com base nessa alteração da jurisprudência. A China disse que vai fazer uma avaliação completa, mas Trump está falando, olha, se isso aí vai mudar a forma como a gente estava dando os termos dos acordos, nada feito, e já alerta que os países não tentem nada engraçadinho nesse entremeio. Uma situação complicada para o presidente americano que amanhã vai fazer um discurso perante o Congresso dos Estados Unidos. Todo ano tem o discurso do State of the Union. Vou até convidar aqui Frederico, Daniel, o pessoal da produção. Vamos me ajudar, vamos ajudar o público. Dessa live, já redireciona para a nossa live de amanhã que o pessoal aciona o sininho, tá? Quando essa live acabar, aciona o sininho, que amanhã a gente vai estar fazendo mega cobertura do discurso do Estado da União de Donald Trump, o discurso anual do presidente dos Estados Unidos para o Congresso, que acontece no meio desse ambiente super tenso com as tarifas. Para análise, se a gente já falava antes da China ter que navegar um cenário delicado com os Estados Unidos, onde o acesso ao mercado consumidor americano é necessário para escoar a tremenda capacidade industrial do gigante asiático e aonde os Estados Unidos precisam de alavancagem estratégica para manter os minerais críticos, as terras raras entrando, o negócio de tarifas passa por tudo isso. Quando a gente fala da Europa, aí é outra questão, evitar que as tarifas para os europeus virem pressão inflacionária, e tem o debate sobre Big Tech, outras questões nas quais as tarifas eram uma ferramenta de negociação. Tem um toma lá da cá no qual a gente fica de olho enquanto a coisa aí se desdobra. Agora, para encerrar, na Venezuela a gente estava fazendo a cobertura dos pedidos de aprovação de anistia. Houve o anúncio de que seria pautado um projeto para anistia de presos políticos na Venezuela, que chegam agora a mais de 1.500 pedidos. Então a Venezuela registrou até sábado 1.557 pedidos de perdão e libertação, depois que na quinta-feira uma nova lei da anistia foi aprovada. Segundo Jorge Rodríguez, que é o presidente da Assembleia Nacional, o presidente do Congresso por ali, centenas de libertações já estão sendo feitas. Organizações de direitos humanos dizem que a lei é limitada e que não alcançou muitos presos políticos, incluindo militares. Isso é um ponto de tensão às organizações como a Foro Penal, que rastreiam caso a caso e falam que ainda tem muita gente para ser solta. Desde a captura de Maduro, entretanto, um progresso tremendo foi feito, incluindo o fechamento do principal centro de tortura do regime, o El Helicoide. E aí está a moça, a Delcy Rodrigues. Feito, pessoal. Pessoal, vou... é cada comentário boboca banido aqui. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui por hoje. Eu vou fazer o convite novamente, tá bom? A gente vai prosseguir amanhã às 5 da tarde com o Epoch News normalmente, mas dessa live você já vai ser redirecionado para a live que está agendada para amanhã. E naquela ali você aciona o sininho, aciona a notificação, manda para si mesmo no WhatsApp, já manda para todo mundo no WhatsApp, na verdade,
Mas seja como for, fica com isso aí de olho na agenda. Amanhã o Trump vai fazer o discurso para o Congresso. A transmissão vai começar às 9 e pouco, 9h15 está agendada, para a gente desdobrar isso tintim por tintim, e vamos estar falando também a respeito de análise, as estratégias de Trump. Não vou estar sozinho, vai ser demais a cobertura. Às 11 mesmo é quando está marcado, é tarde eu sei, é 2 horas mais tarde no Brasil do que nos Estados Unidos, vai ser 9 da noite em Washington, D.C. 11 da noite, então, no horário de Brasília, Trump começa a fala. E a gente vai estar desdobrando, então, esse discurso com tradução simultânea. É o discurso anual do presidente dos Estados Unidos para o Congresso. Tradicionalmente, o State of the Union, Estado da União, é o momento no qual o presidente americano faz um relato para os congressistas, para os parlamentares, de como é que está indo o seu mandato. E aí, imediatamente depois, tem uma resposta da oposição, onde o orador, o principal opositor, vai lá e fala, olha, foi assim que a oposição considerou o discurso do presidente. Esse aqui é especialmente importante, porque no segundo ano de mandato é quando a gente está falando das eleições de meio mandato, as midterms que estão vindo lá em novembro, e que podem alterar o equilíbrio do Congresso em desfavor de Trump. O que é uma possibilidade nada distante. Só um presidente, o Jimmy Carter, conseguiu reter o Congresso desde 79. Tá certo? Então, vamos lá, então. Eu te aguardo amanhã e eu vou chamar de volta.